Estamos de volta com um grande debate para te dizer que o presidente Lula encerrou hoje a agenda em Portugal com um discurso no parlamento. Ele criticou a extrema-direita e disse o seguinte, abre aspas, a democracia no Brasil viveu recentemente momentos de grave ameaça, fecha aspas, fazendo referência, obviamente, aos atos do dia 8 de janeiro. A nossa correspondente na Europa, Priscila Yazbek, acompanhou e tem detalhes para a gente. O último compromisso da viagem do presidente Lula em Portugal aconteceu aqui, na Assembleia da República, que representa o parlamento português, que é unicameral. Ele participou de uma sessão de boas-vindas na data que comemora a Revolução dos Cravos. Inclusive, o presidente tinha sido inicialmente convidado a fazer um discurso durante a sessão solene da Revolução dos Cravos, mas partidos de extrema-direita se opuseram a essa participação pelo fato de ser um líder estrangeiro que participaria então de um discurso numa sessão solene de uma data que é uma das mais importantes para Portugal. Então a solução que os líderes brasileiros e portugueses encontraram foi fazer uma sessão antes da sessão solene da Revolução dos Cravos para a participação de Lula. Ainda assim, na sessão de boas-vindas a Lula, protestos aconteceram por parte do partido de extrema-direita, Chega, mas foi uma minoria dos parlamentares que fez esse protesto. A maioria dos parlamentares, inclusive, aplaudiu o discurso de Lula. Lula, quando saiu da Assembleia, saiu muito apressado para pegar o seu voo e partir para Madrid, mas classificou os protestos como um papelão e uma cena ridícula. Ele também falou sobre a data da Revolução dos Cravos durante o seu discurso, disse que a democracia no Brasil viveu recentemente momentos de grave ameaça e saudosos do autoritarismo tentaram atrasar o relógio em 50 anos. Disse que os irmãos portugueses assistiram a tudo preocupados com a possibilidade de que o Brasil desse as costas ao mundo. Lula já chegou em Madrid, hoje tem encontro com empresários, amanhã se encontra com o presidente Pedro Sánchez e também com o rei Felipe VI. A gente separou o momento em que Lula é interrompido por deputados da extrema-direita no parlamento português. O presidente da Assembleia teve que intervir. Vamos ver esse trechinho. Sr. Presidente, peço. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal. O 25 de abril. Para essa rodada, você já viu aí, tenho comigo o Vinícius Poit, do nosso time titular do Grande Debate, e os convidados Lênio Streck, ex-procurador de Justiça, Alessandro Soares, ex-chefe do gabinete do Ministério da Justiça, e Armando Matos Júnior, advogado criminalista. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde a todos. Vamos ao debate e eu vou começar, é claro, pelos convidados que nunca estiveram aqui. Isso exclui o Lênio Streck, que está aqui de vez em quando com a gente. Vou começar então pelo Armando. Armando, o discurso do presidente Lula acirra a polarização política? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui ao lado dessa bancada maravilhosa. Em primeiro lugar, antes de responder a sua pergunta, mandar um abraço ao povo português pelo dia 25 de abril, Revolução dos Cravos. Completamos 49 anos. O ano que vem, 50 anos, foi em 74. Um período de ditadura muito forte que aquele povo sofreu, percebeu, desde 1926 até 1974. O Salazar governou até 1968, após um AVC, um acidente vascular cerebral, afastou-se, outro tomou conta do poder, mas com uma ditadura muito forte. Nesse 25 de abril, as tropas retornaram de países da África, Moçambique e outros, entregaram as colônias, os militares chegaram, foram recebidos pela população.
e o governo queria que os militares atacassem a população. Os militares não atacaram, muito pelo contrário, a população colocou um cravo dentro de cada armamento, de cada fuzil, da Revolução dos Cravos. A polícia deles, a PIDE, no mesmo dia, comparada aqui ao nosso DOPS, em 74, atirou contra a população, matando 4 civis e ferindo 25. Mataram 4 e feriram 25. E aí desencadeou aquilo tudo. E é um dia muito forte, muito emblemático para o povo português. Então eu mando aqui os parabéns, até porque sou neto de português. Respondendo agora a sua pergunta, sim, temos um viés político, é claro, e entendo que foi de extremo apreço e cuidado do parlamentar quando pediu respeito. Independente de uma situação política, se aconteceu ou não aconteceu, o que ele pediu ali foi respeito, porque um presidente de outro país estava indo naquele espaço para discursar, e eu entendi que a posição dele foi perfeita. É claro, em qualquer lugar em que o presidente for, ele vai ter problemas, né? Tanto em outros países, em algumas cidades, aqui, em qualquer lugar. Vai ter alguém que vai ali discursar, vai falar contra. Esse preço não tem jeito, ele vai levar até o final da legislatura dele. Se ele vier para próximos 4 anos, ele tem direito a isso, ele vai sofrer. Agora, respondendo sim a sua pergunta de uma forma definitiva, temos um aspecto político e pessoas, obviamente, querem tirar uma casca, vamos dizer assim, querem aparecer, mas entendi que foi muito pontual e muito preciso aquele que presidia os trabalhos e pediu respeito. Muito bem, Alessandro, você concorda? Teve um certo desrespeito aí? Isso aumenta, então, acirra a polarização política? Olha, eu acho que a gente tem que pensar em alguns aspectos com relação à situação em si, porque uma coisa seria um presidente de um outro país ir até o parlamento de Portugal e sofrer críticas legítimas, críticas democráticas com relação à sua presença. O que nós vimos ali é uma organização, uma orquestração que diz respeito a uma direita mundial que se organiza, ou tenta pelo menos se organizar mundialmente, para fazer ataques, eu diria aqui, a princípios democráticos, a regime democrático. Ou seja, a gente tem que tentar entender que quem estava ali, quem são as pessoas que estavam ali, qual era o contexto em que aquilo acontecia. Porque senão a gente começa a fazer um debate aqui de legitimidade da crítica, da manifestação parlamentar, como se fosse uma simples falta de respeito. E não é uma questão de simples falta de respeito. Ali era uma questão de parlamentares de extrema direita, a gente precisa lembrar disso, uma extrema-direita que está crescendo no mundo inteiro, está crescendo no Brasil, está crescendo nos Estados Unidos, está crescendo na Europa e que estão se organizando dessa forma. Portanto, acho que é muito importante a gente colocar, ou melhor, dar nome aos bois, ou seja, é uma extrema-direita, há traços, e aí também uma nomenclatura importante a gente utilizar, há traços fascistas nessa extrema-direita, a gente tem que lembrar disso, e é importante dizer o nome dessa extrema-direita, ou seja, isso não tem a ver simplesmente com uma polarização. E aí um cuidado que a gente tem que ter, porque a ideia de que se está polarizando pode, mais uma vez, passar a falsa imagem de que nós estaremos lidando com dois extremos. O que nós temos basicamente o sistema democrático representativo mundial, né, dos últimos 40, 50 anos, tem sofrido ataques sistêmicos de uma extrema direita. E dentro desse contexto, quando a gente olha isso que aconteceu em Portugal, é relevante, é importante e é problemático. Ou seja, não é uma simples manifestação de caráter democrático onde a gente vai analisar se foi falta de educação ou não. Trata-se de uma orquestração, de uma organização de partidos de direita que estão crescendo no mundo. Por isso que é importante dizer os nomes, isso não significa polarizar. Aliás, a polarização não vem do discurso, não vem da narrativa, ela já está na sociedade de maneira geral, né? Ninguém divide pobres e ricos, ninguém divide exploradores e explorados na sociedade, ela existe de maneira geral, mas acontece que nessa exploração, nesse processo de vida real, as pessoas logicamente vão tomar posições políticas e isso logicamente vai reverberar nos discursos políticos, nas posições dos partidos políticos de maneira geral. Então acho que a gente tem que tomar só um cuidado de enxergar esse momento político com a real emergência e urgência que ele chama para a gente, clama para nós, que é
há uma ascensão de uma extrema-direita e por isso a gente tem que tomar muito cuidado e é importante dizer os nomes. Nós temos uma extrema-direita radical e com traços fascistas. Muito bem, o Alessandro, como se diria no Rio de Janeiro, chegou mandado então, hein? Porque veio com informações elevando o debate. E aí eu te pergunto, Poit, uma extrema-direita que o Alessandro coloca aqui com traços de fascismo, que é uma extrema-direita radical. E aí ele pontua, no mundo inteiro, a gente realmente tem visto uma discussão semelhante no mundo inteiro, comportamentos semelhantes no mundo inteiro. Você concorda ou discorda? Primeiro, boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Alessandro, Armando, Lênio. Já estamos juntos aqui em alguns programas e vocês que estão assistindo o grande debate da CNN. Eu vou colocar respeitosamente a minha posição aqui, discordando de alguns pontos que foram colocados anteriores, né? Primeiro, concordando até com o doutor Armando sobre o respeito. A Casa Legislativa, independente de quem está lá, e eu participei da nossa Câmara dos Deputados, eu sempre falava, gente, o importante é a gente manter o decoro parlamentar, a liturgia do cargo ali, porque senão vira baderna, né? Vira um espetáculo circense, como já coloquei aqui em alguns programas, mesmo quando quem está lá sendo alvo do protesto ou de xingamentos ou de ataques seja a minha oposição. Porque o respeito e a liberdade a gente tem que defender para todos, não só quando nos convém. Sobre a sua fala, doutor Alessandro, respeito também, mas discordo de um ponto. Quando a gente fala de extremos, o próprio presidente Lula também representa algumas posições extremas e alimenta essa chamada extrema-direita que você disse. O próprio presidente Lula alimenta esse acirramento dos ânimos. E aí o extremo direito ou esquerdo, esquerda ou direita, gente, tanto faz. Faz mal do mesmo jeito. A gente precisa de mais diálogo, seja no Brasil, seja no mundo. E o presidente Lula, me desculpe, não representa diálogo nenhum. Porque provoca o Banco Central, provoca o Moro, provoca o ex-presidente, bota apelido, fala coisas em Portugal como, por exemplo, todo mundo viu. Eu nunca igualei os dois países na guerra sobre Ucrânia e Rússia. Como assim, Lula? Como assim? Igualou sim, igualou na China, igualou todos os lugares que o senhor passou, o senhor igualou. Aí não quer que a população proteste, a população vai para a rua. Estou falando da população agora, não só dos parlamentares. Isto é provocar, isso é ter posicionamentos também extremos. O presidente Lula, ao ser questionado por uma jornalista, e esse vídeo viralizou, senhor presidente, o senhor nos comentários aí da guerra da Ucrânia, da Rússia, né? O senhor disse que a União Europeia contribui para a continuidade da guerra, incluindo Portugal. O que o senhor acha? O senhor mantém a posição? A princípio fez de conta que não escutou, não entendeu, porque o próprio presidente de Portugal foi no ouvido do presidente Lula, foi isso aqui que ela falou, não estou entendendo. Poxa, então isto não é diálogo. Eu identifico posicionamentos e não estou generalizando o governo, tá? Quando um Fernando Haddad começa a dialogar com o mercado, quando um Fernando Haddad estabelece um diálogo com o BC, ainda existe um extremismo de esquerda dentro do PT e dentro do governo que atrapalha qualquer possibilidade disso dar certo. Então, gostaria de respeitosamente colocar essa opinião e falo, o que eu acho que tem diálogo no Brasil? Vou citar alguns nomes de esquerda e de direita. Zema tem diálogo, Tarcísio tem diálogo, Eduardo Leite tem diálogo, deputados que trabalharam comigo, como Tabata, como Rigoni, né, como Molon, aí a gente vê o diálogo. E citei de todos os espectros. Agora, Lula, Bolsonaro, eu acho que não faz bem de maneira alguma para um foco na solução desse país. Muito bem, Lênio, sinto uma tensão no ar, cabe a você agora trazer aqui um pouco mais de leveza para esse debate, mas a pergunta não é nada leve. O presidente Lula representa o extremo e assim alimenta a extrema-direita, como disse o Poit? Oi, boa tarde. Depois do debate que eu vi entre o Caio e o Jack, eu não sei se eu digo extrema direita ou, enfim, já não sei mais como falar as coisas, né? Boa tarde, aí tá certo, porque boa tarde é com E, aí já tá resolvido, eu fiquei aliviado. Boa tarde.
Boi. Não tinha pensado nisso. Mas, enfim, essa questão toda tem a ver com os dois demônios, né? A tese dos dois demônios. A tese dos dois demônios funcionou todo o tempo para um certo tipo de discussão que se dizia assim: Bolsonaro fez tudo aquilo. Aí o cara botava assim, aquela famosa adversativa, né? O grande filósofo contemporâneo Ben Stark, daquele livro famoso filosófico que é o Games of Thrones, pronto. O personagem dizia assim: tudo que vem antes do mas não vale nada. Quando você diz assim, o fulano é um grande sujeito, mas não vale nada. Se você tira fora antes do mas, não vale nada. Então, Bolsonaro fez tudo aquilo, mas Lula, a extrema-direita, mas a extrema-esquerda. Eu vi isso aqui um pouquinho no Vinícius, essa questão do tentar comparar, digamos, as diatribes e tudo que foi feito. Houve uma tentativa de golpe de Estado, agora. E nós tentarmos colocar isso no mesmo patamar daquilo que Lula vem falando, tem que se forçar um pouco, né? Então, usar os dois demônios não é legal. É a mesma coisa. O que a extrema-direita tem pondo, por exemplo, setores da esquerda brasileira não têm ação para defender o governo, né? Se tivesse, teria um cargo, etc., para fazer, teria o porta-voz, um bom porta-voz nesse sentido, mas não o tenho. Então, apenas façam de longe, mostrando que, primeiro, é até legítimo que as pessoas façam protestos na frente do parlamento, dentro do parlamento, isso já foi discutido aqui, é uma questão de... Claro. Agora, colocar no mesmo patamar, os dois fossem a mesma coisa, os dois, a democracia e o que certo fascismo da extrema-direita propõe, não me parece adequado. Muito bem, se vocês prometerem que vocês fazem isso em 20 segundos no máximo cada um, eu faço uma rodada de 20 segundos para cada um. E vou falar com o Poit primeiro, porque o Lênio fala direto com o Poit nesse momento. Então vai lá, Poit. Lênio, acho que o jogo dos dois demônios, como o senhor colocou assim, não funciona em nenhum lugar. E eu não estou justificando, né? Eu entendo o conceito do mas ali, o senhor tem razão, mas não estou justificando. Um ato não justifica o outro. Agora, a gente dizer que existe só uma extrema-direita e não existe uma extrema-esquerda, eu sei que ninguém disse isso, mas faltou lembrar que existe uma extrema-esquerda. Existem posicionamentos ideológicos, confrontadores, que estimulam o acirramento e que só interessam aos dois. Eu prefiro um diálogo mais ao centro. Eu prefiro um diálogo que foque mais na solução e pare com esse extremismo que não ajuda mais em nada a população. Vamos lá, Alessandro. Olha, eu tendo até a concordar com o Vinícius, né? Precisa de diálogo, precisa de um diálogo pacificador no país, de maneira geral, né? Mas é difícil, é muito difícil, eu confesso para você, é muito difícil, analisando concretamente não só o ponto de vista ideológico, mas também as atitudes políticas, você olhar para o presidente Lula e identificar extremismo, né, em críticas políticas, seja ao Sérgio Moro, seja uma crítica política ao ex-presidente do país, o Bolsonaro. Eu não consigo ver, é difícil identificar esse extremismo, ou a questão do Banco Central, acho muito difícil do ponto de vista concreto. Mesmo considerando a existência no Brasil e no mundo de uma extrema esquerda, e logicamente ela existe do ponto de vista ideológico, ou mesmo organizações, você não vê hoje uma ameaça de extrema esquerda às democracias. Você não vê nada parecido do gênero. Enquanto no lado direito, vamos dizer assim, do espectro político, e eu não estou falando que a direita é a extrema-direita, são duas coisas distintas, eu estou considerando que existe uma fração de extrema-direita que tem traços fascistas. E essa me parece ser o problema e é o contexto mundial atual. Muito bem, Armando. Olha, eu entendo que esse debate, não o nosso debate aqui, o que está acontecendo, só acirra mais os ânimos, só divide mais o país.
E é tudo que nós não precisamos. Como bem ponderou agora o meu colega, nós ficarmos indo em cima daquela pessoa, da outra pessoa e falando o nome, isso me parece um revanchismo, isso me parece ir buscar a responsabilidade de atos pretéritos. Eu agora estou no poder, então agora eu vou buscar a responsabilidade daqueles meus algozes. Eu entendo que não deve ser feito dessa forma. Se existir alguma coisa, se existiu algum excesso, se busque a responsabilidade individual, criminal de cada um, se for o caso. Mas ficarem mencionando nomes no meio de um problema seríssimo que nós estamos vivendo, esses 100 primeiros dias aí de governo, e o país, lamentavelmente, não está andando, nós não estamos caminhando, né, para frente. Ninguém fala em PIB, ninguém fala em nada para que o país desenvolva. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá, Lênio, 20 segundinhos para você, para a gente passar para o próximo tema. E vem aí, quem faz tudo isso, vem aí uma CPMI para provar que a Terra é plana. E isso me parece algo que é gastar energia à toa. Isso está um pouco dentro dessa história do colaboracionismo com a democracia. Quem está colaborando e quem não está colaborando com a democracia, esse é o ponto.